Salve, salve, rapaziada! Começando mais um giro de notícias sobre o Corinthians. Eu, Thiago Bayer, estou aqui novamente para falar sobre as notícias do Coringão, né? Já estou se acostumando com a minha feição aí nos giros de notícia, né? Dividindo com o Campos. E continue nessa pegada aí, porque provavelmente eu vou continuar gravando aqui os giros de notícias, sempre acompanhando o Corinthians e outros times também. Então, fiquem ligados aí. Hoje vamos falar sobre o Coringão, mas antes de mais nada, né, se inscrevam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, Virada Paulista Podcast. Aquilo lá que vocês já sabem no padrão, né? A gente está sempre colocando conteúdo lá e tudo mais, então fiquem ligados, porque tem muita coisa rolando. Mas, bom, vamos direto ao ponto, né? Coringão tem coisa pra caramba para falar. Já vou colocar aqui para a gente começar a nossa resenha. Só me dê um segundinho aqui, porque, pô, como vocês sabem, fazer as duas coisas aqui ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Bom, Coringão que jogou nesse final de semana, né? E acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. Peraí. Beleza. Corinthians que jogou, foi até o Mineirão nesse final de semana, nesse domingo, né? Acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro, depois de uma vitória contra o Vitória. O Corinthians que tentava embalar aí 2 triunfos seguidos, acabou não conseguindo. Rafael Larúcia, o comandante, Larúcia, não sei como se pronuncia direito o nome dele, o comandante interino do Corinthians não conseguiu engatar a segunda vitória, acabou sendo derrotado aí com o time pelo Cruzeiro. Cara, uma partida vexatória, muito triste ali, mano, tudo que aconteceu. O Coringão não conseguiu, desempenhar nada de futebol praticamente. Os gols saíram de maneiras bizarras ali, principalmente o último, com o Hugo tentando afastar. Teve um também que o Félix Torres foi tentar tirar a bola do Matheus Pereira, tomou um drible. Donelli aceitando uma bola defensável de longe também. Então, assim, foi um cenário caótico, ainda teve gol anulado. Olha, foi uma derrotinha que eu vou te falar, viu, mano? Pra abalar a moral de qualquer time. E com essa. Nossa, até deu uma. Caraca, deu até uma afinada aqui. E com essa derrota, o Corinthians acabou vendo os seus adversários aí ultrapassando, não, né? Mas seus adversários se distanciando aí na tabela, né? Como a gente pode ver aqui, o Cuiabá abriu 2 pontos de vantagem. O próprio Vitória aqui abriu 3, o Criciúma já está a 4 pontos de distância ali, adversários que o Corinthians vai brigar. Você fala no Vasco, né? Que o Vasco está numa fase excelente, próximo adversário do Corinthians também. Então, os adversários que teoricamente brigariam com o Corinthians pelo Z4 ali, né? Nessa parte maldita da tabela, digamos assim. Acabaram se afastando, conseguiram bons resultados ali e se distanciaram um pouco. O Corinthians, se vencer o próximo adversário, que é o Vasco, e o Cuiabá não conseguir uma vitória, tem a chance de ultrapassar e sair dessa zona, mas eu acho bem difícil. O Vasco é um time que está jogando muito bem, tem conquistado pontos importantes, um time que está numa remontagem interessante nesse Campeonato Brasileiro. Então vai ser muito difícil. A situação do Corinthians vai ficando cada vez mais desesperadora conforme o tempo vai passando, né? Então, realmente lamentável aí tudo que tem acontecido. E eu vou repercutir mais algumas coisinhas que rolaram aí nesse pós e pré-jogo. Aliás, nesse pós-jogo, né? No pré-jogo não, mas no pós-jogo rolou muita coisa. Vamos já para o próximo assunto aqui. Vamos lá. Bom, fato bem triste que aconteceu aqui no pós-jogo do Corinthians, né? Torcedores que estavam voltando para São Paulo depois do jogo, né? Acabaram sofrendo um acidente ali na BR-262. O acidente, como vocês podem ver, que ocorreu após o jogo. O pessoal estava voltando de Belo Horizonte e tudo mais. 12 pessoas ficaram feridas. E não sei se fala o número de pessoas que morreram aqui, infelizmente. Não estou achando. Acidente com as torcidas, o Corinthians manifestou. Enfim, o Corinthians manifestou uma nota aqui também. Vamos ler um pouco da nota do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira na BR-262 no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro Mineirão na tarde anterior. O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de 3 torcedores aqui. Então, 3 torcedores, infelizmente, faleceram. E além de desejar uma rápida recuperação dos feridos. Então, cara, uma notícia muito triste, realmente deixa até a gente um pouco emocionado, né, porque são pessoas que vivem pelo Corinthians, acabaram, algumas delas falecendo por conta do Corinthians também, né, pessoas que dão a vida realmente pelo time,
são apaixonados por essa instituição e fazem tudo por ele. É por conta dessas pessoas e da torcida que o Corinthians ainda está vivo, segue forte, e mesmo com períodos de dificuldade consegue se superar por conta dessas pessoas, né? Por conta das pessoas que estão lá na arquibancada apoiando, por quem está em casa torcendo também. E, cara, é muito triste tudo isso que aconteceu. Eu desejo meus sentimentos aí, acho que a equipe do Virada também. A gente deseja nossos sentimentos aí às famílias que perderam entes queridos aí nesse acidente e uma recuperação também para as pessoas que estão feridas. Mas uma notícia muito triste que a gente não poderia deixar de falar aqui, né? Também é uma coisa muito importante, então a gente vai estar sempre falando aqui. Cara, outra coisa que aconteceu, já mudando um pouco o tom, né? Saindo um pouco dessa questão, e agora vamos falar sobre Augusto Melo. Cara, inacreditável o que se passa com essa presidência do clube, ainda mais quando se trata desse cidadão aqui, ó. Desse senhor aí, o que se trata desse cara. Bom, após o jogo, teve um relato de um torcedor cruzeirense que teria sido agredido aí pelo Augusto Melo. Uma troca de farpas ali, e o Augusto Melo teria acabado agredindo ele, sim, bizarro. Isso por si só é um fato bizarro, né? A questão foi até parar na polícia e tudo mais. O Augusto saiu vazado depois que isso aconteceu, a polícia não conseguiu achar ele lá para prestar depoimento. E teve que um assessor dele lá depois se esclarecer e falar sobre o que tinha acontecido, né? Enfim, uma situação bizarra, né? Mais um caso totalmente anormal que acontece com a presidência, principalmente que está envolvendo o nome desse cara aí, do Augusto Melo, que mostra o despreparo dele para assumir a presidência, né? Eu, sinceramente, tinha muitas esperanças e muitas expectativas com o Augusto no início do ano, para a saída da renovação e transparência, para a chegada dele. A gente já fez podcast falando disso aqui, falou muito sobre esse assunto, mas, cara, parece que quanto mais o tempo passa, mais esse cara vai pisando na bola e, pô, vai virando uma bola de neve. Uma situação muito lamentável. E isso daí é só a cereja do bolo, né? De tantas outras que já aconteceram. Enfim, teve um vídeo vazado aí que mostra a possível agressão dele. Eu vi o vídeo aqui, não vou passar porque eu não sei se pode dar algum problema e tudo mais. Mas, enfim, no vídeo não é bem uma agressão, né? Ele dá meio que um tapinha ali no rosto do cara, mas, pô, presidente de uma instituição desse tamanho não pode estar envolvido nesse tipo de coisa, né? Seja um tapinha, seja um soco, seja qualquer tipo de ato ali, né? Um torcedor do time ou de outro time, realmente é uma situação lamentável, bizarra, que o Corinthians também está envolvido graças à sua direção, né? Então, só mostra mais uma vez o despreparo das pessoas que estão gerindo o clube e isso explica também muito da situação, né? Como o Vessone ressalta bem isso sempre, né? A bola não entra por acaso. E isso aqui mostra também muito porque a fase do Corinthians está tão tenebrosa, né? Então, só lamentar mesmo por tudo isso que tem acontecido nos bastidores ali do Coringão. Temos mais notícias, temos mais coisas que aconteceram. Agora acho que já são informações um pouco mais positivas. Vou falar primeiro de uma e vou deixar mais importante para o final. Cadê aqui? Vamos lá? Então, beleza. O Corinthians oficializa a prorrogação de contrato com o Fagner. Na tarde dessa segunda-feira, o Corinthians oficializou a prorrogação contratual com o lateral direito Fagner. Novo vínculo com o jogador de 35 anos passa a ser válido até 31 de dezembro de 2026. Então, teremos o lateral Fagner no Corinthians, pelo menos até o fim de 2026. Cara, eu acho um acerto grande da diretoria. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para o Fagner. Eu mesmo não fico contente com muitas das atitudes que ele tem dentro de campo, já prejudicou o Corinthians algumas vezes também, e reconheço também que ele não tá no seu auge, né? Já passou disso há algum tempo. Mas, cara, a gente viu que nem a seleção brasileira tá conseguindo achar um lateral direito para colocar nessa posição, né? Um jogador para colocar na lateral direita ali. Então, imagina o Coringão tendo que contratar um lateral direito com tudo isso que a gente já falou de bastidor bagunçado e tudo demora e tudo dá errado. Então, cara, eu acho que foi um acerto da diretoria assim, ter renovado com o Fagner, ainda mais tendo em vista o Mateuzinho e Léo Maná, né, que já deu para ver que se for para contar com esses caras aí, meu Deus do céu, né? Coisa boa não vai sair e não tem saído na ausência do Fagner, né? Então, cara, o Fagner é um jogador muito importante para o Corinthians. É um cara sempre tá entre ali os líderes de assistência do time, faz muita falta nesse momento difícil, espero que volte logo para poder ajudar o clube a tentar sair dessa situação complicada ali do Z4, e sei que quando voltar vai agregar muito sim, principalmente defensivamente, porque precisa de uma organização ali, eu acho que tá faltando alguém para ser o pilar dessa defesa, né, eu acho que o Fagner vai conseguir fazer isso sim.
Então, acredito que foi um acerto da diretoria, ótima renovação. Até 2026, talvez você ache um pouquinho demais. Eu acho que, beleza, por mim tudo bem. A gente pode ver o Fagner até 2026 ainda, é um ídolo do clube, e vai agregar sem dúvida nenhuma. Então, reforçando aqui a informação, Fagner com seu contrato renovado até o fim de 2026. E agora vamos falar de outra coisa. E essa aqui eu acho que é a mais importante, né? Eu acho que a torcida estava esperando por isso já desde que o Antônio Oliveira foi demitido, né? Era um tal de vem, não vem, ninguém sabe quem vem, é prioridade, depois não é mais. E negociações avançam e Corinthians se aproxima de Ramon Dias. O anúncio pode acontecer nessa terça-feira. Então é isso. As informações são de que Ramon Dias se acertou ali com o Corinthians, vai ser o novo treinador do Timão. Eu gosto do nome, acho um bom treinador, um cara fez um bom trabalho no Vasco, conseguiu fazer um segundo turno muito positivo ali. Acho que foi o 7º melhor segundo turno do Brasileirão na temporada passada. Foi o suficiente para poder ajudar o Vasco a escapar. E o Vasco vive uma situação muito complicada, talvez até mais que a do Corinthians nesse momento, mesmo sendo difícil de acreditar nisso. E esse cara conseguiu salvar o Vasco, então eu acho que ele é um nome certo para poder tentar fazer uma remontada aí nesse Corinthians nesse segundo turno, nesse segundo semestre, para que o time volte aos eixos, não, porque esse time acho que nunca esteve nos eixos esse ano, né? Então que esse time encontre um caminho. Eu acho que o Ramon Dias é um cara que tem o potencial de conseguir fazer isso. Cara já muito experiente, um treinador histórico aí do futebol argentino, de River Plate e tudo mais. Treinou o Al Hilal também, que eliminou o Vitor Pereira no Mundial. Então é um cara muito interessante, tem boas ideias. Eu acho que é um cara que sugere nomes muito bons, né? Vamos lembrar aqui que o Vegeta, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, o Vegeta do Vasco foi uma sugestão Nossa, tô tocando o celular aqui, galera, perdão. Foi uma sugestão do Ramon Dias, então a gente espera que também ele ajude o Corinthians nessa situação de mercado, aí sugira bons nomes, porque o Corinthians precisa se reforçar, né? Precisa contratar jogadores e, bom, que sejam jogadores que se adaptem ao estilo do Ramon, né? Isso é muito importante. Então, assim, acho que foi um acerto da diretoria, apesar de toda essa demora. Meu Deus do céu, o Antônio foi demitido na semana passada, o Corinthians ficou todo esse tempo sem treinador. O Larucha teve que assumir aí contra o Vitória, se deu bem ali, né? Conseguiu um bom resultado, apesar de todos os pesares ali, foi um jogo muito complicado. Depois uma derrota lamentável ali para o Cruzeiro e agora vai pegar o Vasco, né? Que pelo que indicam as notícias, o Ramon não assume contra o Vasco. Isso eu acho que foi uma cagada da diretoria, na verdade, porque, pô, a gente precisava do cara para agora, para ontem. Então, isso precisava ter sido acelerado, né? Eu acredito que esse acerto com o Ramon poderia ter sido feito ali antes mesmo do jogo contra o Cruzeiro. Então, deixou mais uma vez a desejar o Augusto Melo, mas agora o Corinthians tem um treinador. Vamos torcer para que dê certo, né, para que ele consiga arrumar a casa. E mais para saber disso, a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, como eu gosto de sempre ressaltar essa frase, né? Então, vamos ver aí como vai ser e a gente vai sempre atualizando vocês aqui, trazendo pós-jogo e trazendo... Pós-jogo não, né? Mas trazendo as informações dos pós-jogos aí nos podcasts e tudo mais. Né? No podcast de amanhã, inclusive, a gente vai falar mais sobre a derrota do Corinthians para o Cruzeiro, além de falar sobre os outros times, os outros grandes aqui da cidade de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Então, vou ficando por aqui, tá, galera? É isso, um grande abraço, obrigado pela audiência e pela paciência também. E é isso, falou!